Deus abençoe a todos. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos. Sê propício a nós, pecadores, aplana o teu Espírito Santo. Te agradecemos, te engrandecemos e pedimos perdão por todos os nossos pecados. Vive e reina o Senhor. Aleluia. Aplane o teu Espírito Santo, Pai, e fala conosco através da tua palavra e da maneira que o Senhor quiser. Amém e graças a Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo 5, a partir do verso 8. O endereço, livro do profeta Oséias, capítulo 5, verso 8, texto áureo, assim diz o Senhor. Guerra, ira e arrependimento. Tocai a buzina em Gibeá e a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven. Depois de ti, ó Benjamim, Efraim será assolada no dia do castigo entre as tribos de Israel. Manifestei o que certamente acontecerá. Os príncipes de Judá foram como os que mudam os limites. Derramei, portanto, a minha ira sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque voluntariamente andou após o mandamento. Portanto, serei para como Efraim, como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá viu a sua chaga, subiu então Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não pôde vos sarar e nem curar a vossa chaga. Porque serei para Efraim como um leão. Aleluia, glória a Deus. E como um leãozinho para a casa de Judá. E eu o despedaçarei, irei embora, arrebatarei e ninguém o livrará. Irei e retornarei ao meu lugar, até que reconheçam a sua ofensa e busquem a minha face. Na sua aflição buscar-me-ão cedo. Capítulo 6 do profeta Oséias, verso 1, texto áureo, um chamado ao arrependimento. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará. Feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Aleluia. Então, conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada como a manhã, e ele virá a nós como a chuva, como chuva seródia e temporã que regam a terra, como diz a palavra, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa. Verso 4 do capítulo 6 do profeta Oséias, texto áureo.
impenitência de Israel e Judá. Ó Efraim, que te farei? Ó Judá, que te farei? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, os matei pelas palavras da minha boca, e os teus juízos são como a luz que sai. Porquanto eu desejei a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Mas eles, como os homens, transgrediram o pacto. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade e está poluída com sangue. E como as tropas de salteadores esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso, pois eles cometem lascívia. Vi uma coisa horrível na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, foi determinada uma colheita quando eu reverti o cativeiro do meu povo. Quando eu sarei Israel, a iniquidade de Efraim foi descoberta. E a iniquidade de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a tropa dos salteadores despoja por fora. E não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois as suas próprias obras os envolvem, eles estão diante da minha face. Muito forte, né, meus irmãos? Como Deus não tem o culpado por inocente, Deus traz tudo a juízo. A espada, ela vem. Como o juízo de Deus, e muitas vezes não opera de imediato, o coração do Filho do Homem está inteiramente inclinado a fazer o mal, para a desgraça da raça humana. E aqui, depois vai entrar, né, no capítulo 7, a partir do verso 3, vai ter um textuário que vai falar política corrupta e desleal, e no capítulo 8 vai falar sobre a apostasia de Israel, ou seja, apostatar é abandono mesmo de Deus, é se virar contra Deus, tudo que se chama de Deus, a incredulidade impera. Pois do capítulo 9 eu vou falar sobre a punição de Israel, no capítulo 10, pecado e cativeiro de Israel, e o capítulo 11, o amor de Deus por Israel. 12, a carga de Deus contra Efraim. Uma história de rebelião, o julgamento de Deus contra Israel no capítulo 13. A todo tempo Deus trazendo juízo sobre Israel, Deus se revelando Deus que ama Israel, Israel com o coração endurecido. E vamos agora aqui no capítulo 14 de Oséias, derradeiro, que diz assim o Senhor no texto áureo: as bênçãos do arrependimento. Deus ainda coloca a bênção para aqueles que se arrependem. Ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Olha aí.
Tomai convosco palavras e converte-te ao Senhor. Diz a ele, tira toda a iniquidade, nos receba graciosamente, oferecemos os novilhos dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e já não diremos mais a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, porque em ti o órfão encontra misericórdia. Aleluia. Eu sararei a sua apostasia, e eu os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou dele. Eu serei como um orvalho para Israel. Ele crescerá como lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Os seus galhos se estenderão e a sua beleza será como a da oliveira e o seu perfume como o do Líbano. Os que habitam debaixo da sua sombra retornarão, serão vivificados como grão e crescerão como a videira. A sua fama será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e observado, eu sou como o abeto verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, olha aí, ó. Olha a chave aí no verso 9, capítulo 14 de Oséias. Quem é sábio para que entendas estas coisas? Quem é prudente para que as saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ou seja, os caminhos do Senhor é vereda, é caminho, é senda da justiça, e os justos andarão nele, caminho de paz, de luz, de bênção. Mas os transgressores vão cair nele, por quê? Porque quem pratica o mal, a iniquidade, esse caminho de justiça, vai servir como pedra de tropeço. E todos que caírem vão servir de exemplo para que outros não caiam. E só cai quem quiser. Essa que é a verdade. Aqui tem uma imagem de escultura. Alate, deusa da lua da Síria e posteriormente do norte da Arábia. Uma imagem que não tem espírito dentro, que não anda, que não fala, que não apalpa, que não é Deus coisa nenhuma. Povo idólatra, todo mundo que se inclina aos ídolos não prospera, não tem a aprovação de Deus. Aqui no capítulo 14, verso 4, um remanescente fiel seria restaurado e abençoado. Como Garrett percebe, a promessa de Deus, sararei a sua apostasia, significa que a apostasia é mais do que um ato de vontade. A apostasia é também um tipo de desordem mental que o próprio Deus precisa curar. Olha aí. Fica enfermo mentalmente. E se Deus não curar, é de nós. Se Deus não curar, ficaríamos como os loucos que não têm discernimento mental, nem para adorar a Deus. Capítulo 14, versos 6 e 7. As 3 primeiras linhas do verso 7 significam literalmente, aqui ó, no ipsilíteres, aqueles que vivem à sua sombra voltarão, subsistirão como o cereal e florescerão como a videira. Deus prometeu restaurar vida e beleza ao jardim abandonado e morto que era Israel. Mais uma vez, Israel seria uma bênção para as nações, como deveria ter sido desde o começo. Onde está lá em Gênesis 12, verso 1 e 3, Isaías 2, verso 2 e 4. Essa bênção é representada pelo sofrimento da fragrante oliveira, que fornece não apenas alimento, combustível e remédio, como também sombra. O seu aroma ou sua memória
Provavelmente se refere ao fato de Deus se lembrar de Israel, que o levantaria a restaurá-los por sua graça. Gênesis 8, verso 21. O Líbano é mencionado 3 vezes no verso 5 e 7, mas não aparece em nenhum outro trecho do livro. Talvez isso seja porque o viçoso Líbano foi a origem do culto de Israel a Baal. 14, verso 9. Oséias concluiu o livro exortando os leitores a perseverarem no estudo de sua profecia, a fim de entender e saber as coisas que ele disse. Glorioso Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Sabemos que aqueles que não te adoram, que não se inclinam para ti, aqueles que vivem uma vida mundana, uma vida desregrada, uma vida adorando pseudos Deus, vai se frustrar amargamente. Como hoje Israel paga um preço caríssimo, altíssimo, sendo sitiada por conta de diversas situações que ocorreram no passado e ocorrem até hoje, porque há uma incredulidade em Israel acerca do Messias. Quem é sábio para que entenda essas coisas, quem é prudente para que as saibas, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores, ou seja, mas os desobedientes, neles cairão. Você entendeu que você é inteligente. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 10. Com a boca se faz confissão para arrependimento e salvação, e com o coração se crê para a justiça. Confesse com seus lábios que aceita Jesus, que quer morar no céu, na vida eterna, através de Jesus e com Jesus, que Ele está pronto para te receber. Deus te abençoe, que Ele foi pendurado no madeiro e aquele sangue carmesim é perfeito para nos salvar. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras, porque pela obra nós nos gloriaríamos, mas a graça é para toda a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, do Deus de Israel. Deus abençoe a todos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvis a minha voz e abris a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. Quer contribuir com a obra de uma igreja abençoada, Igreja Atitude da Barra da Tijuca? Faz um Pix voluntário como oferta, alçado como dízimo. Pix é financeiro@ibatitude.com.br. Pastor José Valando e toda a sua igreja, e eu também agradeço, e Jesus vai te recompensar poderosamente. Deus te abençoe. Shalom Adonai.